O demônio do olho era quem protegia a Terra da invasão alienígena todo esse tempo. O novo rei dos yokai surge, mas ainda está na sua forma como bebê. Não perca essa teoria incrível de Dandadan, mas antes de ir pra ela, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, senão o Rokuro alienígena nordestino vai roubar todas as suas bananas e fazer experimentos científicos. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Como foi esse final de semana maravilhoso que vocês tiveram? Finalmente a minha skin de Sonark engripado já foi devolvida pra loja e provavelmente eu vou pegar ela daqui 2 dias, tenho certeza disso. Mas hoje aqui a gente tá pra falar sobre o arco mais importante de Dandadan até o momento. Pra quem não sabe, um dos melhores capítulos de Dandadan é simplesmente o arco do demônio do olho. Antes de ir pra nossa teoria principal, vou dar uma repassadinha pra vocês lembrar como exatamente foi esse arco. Ele inicia tanto no anime e no mangá da mesma forma, com o Didi, o primeiro amor de Ayase, indo visitá-la enquanto ela faz careta. O Karão fica com ciúme da relação que eles têm e a vovó Seiko avisa que aquele é o primeiro amor de Ayase. E é engraçado a gente pensar em quanto a gente não suportou o Didi desde o primeiro momento que o viu. Hoje em dia a gente se acostuma muito mais, mas tem cenas que deixam a gente puto da vida ainda. Coisa horrorosa. Já deixo é claro o Didi no top 1 dos possíveis pegadores de casadas em Dandadan. Seguindo a história do Didi, seus pais sofreram, digamos assim, um acidente. E graças a isso ele teve que ficar um pouquinho de tempo na casa da vovó Seiko, até que finalmente ele revela que está sendo perseguido por um espírito amaldiçoado. Ayase e os demais finalmente vão até a cidade natal do Didi e lá se deparam com uma casa amaldiçoada. No caso, essa casa é herdada pela família Kito, uma família antiga que fazia sacrifícios aos deuses da montanha para que protejam o vulcão e não deixem ele entrar em erupção, destruindo então assim a cidade toda daquele local. E é claro que quem passa isso para Ayase é um sacerdote e youtuber que planta bananeira, olha só que legal. Ele passa uma lenda que menciona que assim que um arco-íris brilhar, a serpente surgirá. Avançando um pouquinho mais na história, finalmente Ayase, Okarin e os demais se deparam com a família Kito, entram em um combate corpo a corpo com a família Kito, após, é claro, eles tentar, digamos que, usufruir do corpinho da nossa menina Ayase. A Ayase revida, dá um cacete em todos eles, e finalmente então eles caem numa armadilha que tem no quarto escondido de dentro da casa da família Kito. Finalmente a gente se depara com uma espécie de minhoca gigante, o que dava aquela lenda sobre a serpente. E no caso, essa serpente tem um poder, digamos que um pouco peculiar. Ele envia ondas de Isekai em direção às pessoas, fazendo, digamos que ela achar que é indestrutível, por assim dizer. É claro que eu não posso falar a palavra exata do que eles fazem, mas vocês já têm ideia. E é aí que a gente já consegue ligar a várias mitologias japonesas. E também a gente tem uma ligação direta de como os pais de Didi ficaram doentes, muito provavelmente por morar naquela casa e ser o novo sacrifício a essa serpente para proteger a montanha e impedir que o vulcão entre em erupção. Os pais de Didi, bom, eles decidiram visitar o herói do escudo por um breve momento, mas acabou não dando muito certo, até porque a gente tem uma lembrança do Didi chegando em sua casa mais cedo da escola, ele vê seus pais amarrados na varanda pelo pescoço, provavelmente algum acidente, se é que vocês me entendem, e rapidamente ele sobe lá, acaba cortando as cordinhas e levando eles pro hospital. E é importante lembrar para vocês que nem mesmo Ayase e Okarin conseguiram se livrar dessas ondas de Isekai, digamos assim, até porque eles também estavam tentando ir jogar no Vascão enquanto Didi conseguiu controlar todas aquelas ondas psicocinéticas de Isekai em direção a ele, enviadas, é claro, pelo criptídeo gigante, que para quem não sabe, como eu já mencionei, é uma minhocona. E só para dar uma profundidade nesse minhocão, a gente vai dar um aprofundamento um pouco nela. É meio esquisito falar que a gente vai aprofundar na minhoca, mas tudo bem. Pra quem não sabe, essa minhoca é baseada em uma lenda japonesa. No caso, essa lenda é da serpente Tatsu. A mitologia japonesa, no caso, em algumas versões dessa mitologia, a serpente Tatsu ela é associada tanto a uma serpente como a um dragão. E a sua representação é simplesmente a morte e a destruição. Um dos seus poderes é o efeito psicológico. No caso, ela envia ondas psíquicas em direção às pessoas associadas a distúrbios psicológicos, loucura ou desejo de morte. Então faz automaticamente a pessoa sentir vontade de ir para um Isekai. Então aí você já consegue estar ciente do poder dela e quem ela representa. E é claro que esse nome Tatsu é extremamente especial e creio eu que ele vai ter alguma ligação, já que também é o nome do criador dessa obra maravilhosa, Yukinobu Tatsu. Pra quem não conhece, o garotinho mais polêmico do momento. Ai 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 menino, o chinês vai te pegar no pau. Esse vídeo hoje está muito estranho, muita minhoca e muito pau, não estou gostando. Tô brincando, eu adoro.
Não gosto não, desculpa. E de repente, quando o Didi acha que está tudo perdido, surge o mesmo espírito que perseguia ele e protege Ayase e Okarun e ele mesmo de querer entrar em um Isekai, já que ele tem o mesmo poder, por assim dizer, envia ondas Isekai, fazendo a pessoa sentir vontade de, digamos, pular de bang jump sem corda e neutraliza as ondas de Isekai que o criptídeo gigante, do caso a serpente Tatsu, envia em direção a Okarun e seus amigos. E para resumir, bem resumindo depois, ele entra no corpo do nosso menino Didi, acaba possuindo ele e Okarun tem um rival toda terça-feira durante as tardes após a escola. Se você não entendeu, veja o meu resumo completo de Dandadan que tá maravilhoso. Ou só assista o anime, mas eu prefiro que você veja meu resumo porque você me ama e eu te amo e a gente se ama sempre. E agora entrando na nossa teoria, o que acontece? Se você prestou atenção no resumo detalhado do canal Sonarken Animes, você percebeu que um garotinho loiro foi sacrificado por um deus da montanha para que trouxesse proteção aos moradores e impedisse um vulcão de entrar em erupção. Muito provavelmente as movimentações da serpente Tatsu pelas redondezas da cidade, procurando alimento para ela, fazia buracos em volta da onde tinha o vulcão e abria canais novos de lava, fazendo então o vulcão entrar em erupção. E ele só parou de entrar em erupção graças aos alimentos que, digamos assim, a família Kito levava até essa serpente, já que o sacrifício servia de alimento para essa serpente em específico. Então, digamos que assim que ela começou a se alimentar, ela não precisava caminhar. E como ela não precisava caminhar para procurar seu alimento, o vulcão não entraria mais em erupção. Mas colocando um pouquinho de misticidade nisso tudo aí, realmente um espírito protegia a montanha. Mas esse espírito protegeu a montanha somente após ser sacrificado. Que no caso foi um garotinho loiro que era impedido de brincar, mas era extremamente gentil, uma das pessoas mais gentis da aldeia naquela época. O seu nome, bom, até o momento não foi revelado, mas o canal Sonarken Anime já sabe quem é essa criatura maravilhosa. Simplesmente ele é a pessoa que representa o espírito de Matsutaro. Na lenda japonesa, uma pessoa foi sacrificada no Monte Asama. A pessoa mais gentil da aldeia foi dada às chamas daquele vulcão para apaziguar a ira do deus da montanha em específico que assolava aquele lugar com erupções e tempestades extremamente poderosas. Em algumas lendas, Matsutaro conseguiu apaziguar a ira do deus da montanha, se tornando também um deus da montanha protetor e evitando novas erupções e protegendo aquela cidade que ele tanto amava. Já em outras lendas, bom, ele se tornou um Shiryo, um espírito completamente maligno, e auxiliou o deus da montanha a tacar fogo em todo mundo. Mas muito provavelmente Matsutaro de Dandadan ele se tornou um espírito benéfico, até porque a gente sempre via ele sorrindo e ele não fazia mal às pessoas. O que acontece? Ao decorrer do tempo, a família Kito continuou fazendo os sacrifícios e ele sempre tentava proteger o máximo de pessoas que ele conseguia, mas todo o ambiente amaldiçoado gera, digamos, uma carga de energia amaldiçoada negativa, e isso foi se acumulando no corpo e espírito de Matsutaro, até que finalmente ele se depara com um garotinho de cabelos pretos e tenta, digamos que, se divertir com ele. Não pensa coisa errada, tá? Ele só queria brincar com o garotinho de cabelos pretos. Bom, e os pais desse garotinho, do nada, simplesmente decidem entrar no Herói do Escudo, no Isekai, e acabam indo jogar no Vascão. Após isto, o garotinho se transforma também em um espírito maligno e se une ao espírito benéfico de Matsutaro e acaba criando então o demônio do olho, mas uma versão completamente estranha e diferente do que a gente imaginava, já que Matsutaro era um garoto loiro, porque o demônio do olho ficou exatamente igual ao garotinho que teve recentemente os pais escalados para jogar no Vasco. Eu vou explicar exatamente para vocês que se inscreveram no canal Sonarken Animes o que aconteceu. Esse garotinho, após ver os seus pais condenados a jogar no Vascão, ele foi torturado pela família Kito e deixado como sacrifício também. E após todo esse acúmulo de energia negativa que gerou dentro do garotinho enquanto ele ainda era vivo, após a sua morte ele se tornou um Shiryo, um espírito vingativo que também consegue utilizar esses poderes de indução a Isekai. E ao ver o deus da montanha, que seria Matsutaro, ele se uniu a ele dando forma a uma nova criatura. E justificando aquele começo do meu vídeo onde eu mencionei que possivelmente ele será o último inimigo de Okarun e muito provavelmente um dos espíritos que impedia a invasão alienígena, é simplesmente porque encaixa muito bem na história, até porque dá pra gente considerar que o criptídeo gigante na verdade é um alienígena que fazia maldades, e o espírito da montanha
montanha, no caso Matsutaro, protegia todos da morte iminente. E após ser sobrecarregado com energia negativa graças à maldade que o alienígena criptídeo gigante fazia, ele acabou se tornando um ser completamente novo e extremamente poderoso e destruiu completamente todos os alienígenas que invadiram. No caso, não seria o mesmo espírito, mas seria uma indução direta ao que aconteceu na primeira grande invasão alienígena, que eu tô para falar para vocês sobre isso em um vídeo um pouco mais para frente. Então é claro que esse arco justifica por que os alienígenas não conseguem invadir a Terra, simplesmente porque eles levam o caos e a destruição, e os yokais, querendo ou não, acabam se beneficiando disto. E para finalizar essa teoria, o que acontece? Você lembra que a vovó Seiko mencionou que o demônio do olho ele ainda é um bebezinho, e que o futuro é incerto porque eles não sabem o que farão se essa criatura se desenvolver ainda mais. Digamos que ele tem uma dualidade dentro dele, o espírito benéfico, que é o deus da montanha, e seu lado do garotinho de cabelo preto, que é o demônio do olho no seu senso literal, um ser extremamente maligno que utiliza como seu poder a sua bola de rancor, e dependendo das ações que acontecem à sua volta, ele pode se tornar tanto uma pessoa maligna como uma pessoa benigna. Então sim, Didi será o último desafio do nosso menino Karun, e com certeza a dualidade que possui dentro dele explicará o porquê os alienígenas não invadem a Terra, até porque eu já disse mais de 2 vezes nesse mesmo vídeo que muito provavelmente há muito tempo atrás um yokai extremamente poderoso se formou graças a toda a destruição causada pelos alienígenas e se beneficiou dessa energia negativa para se tornar uma criatura extremamente poderosa que impedia a invasão terrestre. O que você acha dessa teoria, meu garoto? Na minha visão faz muito sentido, até porque a gente tem a Reiko Kashima, que se beneficiou da mesma coisa para se tornar um yokai extremamente poderoso. E se você quiser ver essa batalha completamente animada, infelizmente você terá que esperar até a segunda temporada de Dandadan. Mas não se preocupe que eu estou aqui para trazer cada detalhe dessa obra incrível para vocês, desde teorias até mesmo resumos completos e análise semanal dos episódios de Dandadan. E eu espero que vocês não me abandonem, porque eu jamais abandonarei vocês. Então, seguindo aquele mesmo padrão, não se esquece de se inscrever no canal Sonariken Animes e deixar nos comentários a opinião que você tem sobre esta teoria. O que vai acontecer assim que o yokai demônio do olho chegar à sua forma adulta? Será que ele se tornará um deus da montanha que trará proteção para a Terra, defendendo todo mundo das invasões yokais? Ou será que ele vai ir para o seu lado maligno e se vingar das pessoas que destruíram a sua família? No caso, para quem não sabe, os subterrâneos, que juraram a nossa menina Yase de morte. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esqueça de se inscrever e Sonariken Diz. Acompanhe os nossos outros conteúdos. Tchau!